Olá pessoal, hoje é 24 de março, vamos para 1h28, vamos continuar o próximo episódio de leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 116, de regresso. Então foram eleitos deputados? Foram. Tomam assento quinta-feira. Se não fossem meus filhos, diria que os vem achar mais belos do que os deixou há um ano. Diga, baronesa, faça de conta que são meus filhos. Aires voltava de Europa, aonde fora com promessa de ficar 6 meses apenas. Enganou-se, gastou 12. Natividade é que lhe pôs 1 ano para arredondar a ausência, que sentira deveras como Dona Rita. O sangue em uma, o costume na outra, custou-lhes a suportar a separação. Ele fora a pretexto de águas, e por mais que lhe recomendassem as do Brasil, não as quis experimentar. Não estava acostumado às denominações locais. Tinha esta impressão que as águas de Carlsbad ou Vichy, sem estes nomes, não curariam tanto. Dona Rita insinuou que ele ia para ver como estavam as moças que deixou e concluiu: "Hão de estar tão velhas como você. Quem sabe se mais, o ofício delas é envelhecer", redarguiu o conselheiro. Quis rir, mas não pôde ir além da ameaça. Não era a lembrança da própria velhice, nem da caducidade alheia. Era a injustiça da sorte que lhe tomou a vista interior. As moças ele sabia muito bem que cediam ao tempo, como as cidades e as instituições, e ainda mais depressa que elas. Nem todas iriam logo cedo, a cumprir a sentença que atribui ao amor dos deuses a morte prematura das pessoas, mas viu algumas dessas, e agora lhe lembrou. Mas viu algumas dessas, e agora lhe lembrou a meiga Flora, que lá se fora com as suas graças finas. Não passou da ameaça de riso. Mas viu algumas dessas, e agora lhe lembrou a meiga Flora. Mas viu algumas dessas, e agora lhe lembrou a meiga Flora, que lá se fora com as suas graças finas. Não passou de ameaça de riso. Quiseram retê-lo as duas, Santos também, que perdia nele uma figura certa das suas noites. Mas o nosso homem resistiu, embarcou e partiu. Como escrevia sempre à irmã e aos amigos, dava a causa exata da demora, e não eram amores, salvo se mentia. Como escrevia sempre à irmã e aos amigos, dava a causa exata da demora, e não eram amores, salvo se mentia, mas passara a idade de mentir. Afirmou sim que recuperara algumas forças, e assim o pareceu quando desembarcou, 11 meses depois, no cais Faro. Trazia o mesmo ar de velho elegante, fresco e bem posto. Mas estão eleitos? Eleitos. Tomam assento quinta-feira. Capítulo 117. Posse das cadeiras. Será que é 1º de janeiro? Pelo menos hoje estão a posse dia 1º, né? Os deputados. Quinta-feira, quando os gêmeos tomaram assento na Câmara, Natividade e Perpétua foram ver a cerimônia. Pedro Paulo arranjou-lhes uma tribuna. A mãe desejou que Aires fosse também. Quando este ali chegou, já as achou sentadas. Quando este ali chegou, já as achou sentadas. Natividade a fitar com a luneta o presidente e os deputados. Um destes falava sobre a ata, e ninguém lhe prestava atenção. Aires sentou-se um pouco mais dentro, e após alguns minutos disse a Natividade: "A senhora escreveu-me que eram candidatos de 2 partidos contrários." Natividade confirmou a notícia. Foram eleitos em oposição um ao outro, óbvio, né? Ambos apoiavam a República, mas Paulo queria mais do que ela era, e Pedro achava que era bastante sobeja. Mostravam-se sinceros, ardentes, ambiciosos. Eram bem aceitos dos amigos, estudiosos e instruídos. "Amam-se finalmente?" "Amam-se em mim", respondeu ela depois de formular "Amam-se em mim", respondeu ela depois de formular essa frase na cabeça. Pois basta esse terreno, amigo.
amigo, mas caduco. Amanhã posso faltar-lhes. Não falta. A senhora tem muitos e muitos anos de vida. Faça uma viagem à Europa com eles e verá que regressa ainda mais robusta. Eu sinto-me duplicado, por mais que me custe a modéstia, mas a modéstia perdoa tudo. E depois, quando os vi encarreirados e grandes homens, por que é que a política os há de separar? Sim, podiam ser grandes na ciência, um grande médico, um grande jurisconsulto. Podiam ser grandes na ciência, um grande médico, um grande jurisconsulto. Natividade não quis confessar que a ciência não bastava. A glória científica parecia-lhe comparativamente obscura. Era calada, de gabinete, estendida, entendida de poucos. Política não. Quisera só política, mas que não brigassem, que se amassem, que subissem de mãos dadas. Assim ia pensando consigo, enquanto Aires, abrindo mão da ciência, acabou declarando que, sem amor, não se faria nada. Paixão, disse ele, é meio caminho andado. A política é a paixão deles, paixão e ambição. Talvez já pensem na presidência da República. Já? Não, isto é, sim. Guarde segredo. Interroguei-os separadamente. Confessaram-me que este era o seu sonho imperial. Resta saber o que fará um, se o outro subir primeiro. Derrubá-lo-á, naturalmente. Derrubá-lo-á, naturalmente. Não graceje, conselheira. Não é gracejo, baronesa. A senhora cuida que a política os desune. Francamente, não. A política é um incidente, como a moça Flora foi outra. Ainda se lembram dela. Ainda? Foram à missa aniversária, e desconfio que foram também ao cemitério. Não juntos, nem à mesma hora. Se foram, é que verdadeiramente gostavam dela. Logo, não foi um incidente. Sem embargo, do que Natividade lhe merecia, Aires não insistiu na opinião. Antes deu mais relevo à dela com o próprio fato da visita ao cemitério. Não sei se foram, emendou Natividade. Desconfio. Devem ter ido. Eles gostavam realmente da pequena. Também ela gostava deles. A diferença é que, não alcançando unificá-los, como os via em si, preferiu fechar os olhos. Não lhe importe o mistério. Há outros mais escuros. Parece que vai entrar a cerimônia, disse Perpétua, que olhava para o recinto. Chegue-se para a frente, conselheira. A cerimônia era a do costume. A cerimônia era a do costume. Natividade cuidou que ia vê-los entrar juntos e afirmarem juntos o compromisso regimental. Viriam assim como os trouxera, no ventre e na vida. Contentou-se de os admirar separadamente. Paulo I, Pedro depois, ambos graves, e ouviu-lhes cá de cima repetir a fórmula com voz clara e segura. A cerimônia foi curiosa para as galerias, graças à semelhança dos dois. Para a mãe foi comovedora. Estão legisladores, disse Aires no fim. Natividade tinha os olhos gloriosos. Ergueu-se e pediu ao velho amigo que as acompanhassem à carruagem. No corredor, acharam os 2 recentes deputados, que vinham ter com a mãe. Não consta qual deles a beijou primeiro. Não havendo regimento interno nesta outra câmara, pode ser que fossem ambos a um tempo, metendo-lhes ela a cara entre as bocas, uma face para cada um. A verdade é que os fizeram com igual ternura, depois voltaram ao recinto. Capítulo 118. Coisas passadas, coisas futuras. Indo a entrar na carruagem, Natividade deu com a igreja de São José, ao lado, e um pedaço do morro do castelo, à distância. Destacou. Que é? Perguntou Aires. Nada, respondeu ela entrando e estendendo-lhe a mão. Até logo? Até logo. A vista da igreja e do morro despertou nela todas as cenas e palavras que lá ficaram transcritas nos 2 ou 3 primeiros capítulos. Não esqueceste que foi ao pé da igreja, entre esta e a câmara, que o copé esperou então por ela e pela irmã. Você lembra-se, Perpétua? Disse Natividade, quando o carro começou a andar. De quê? Não se lembra que foi ali que ficou o carro, quando fomos à cabocla do castelo? Perpétua lembrava-se. Natividade advertiu que deveria ser ali perto a ladeira por onde subiram com dificuldade e curiosidade, até a casa da cabocla, no meio da outra gente, que descia ou subia também. A casa era à direita, tinha a escada de pedra. Descansa, amiga, não repito as páginas.
Ela é que não podia ela é que não podia deixar de as evocar, nem impedir que viessem de si mesmas. Tudo reaparecia com a frescura antiga. Não esquecer a figurinha da cabocla, quando o pai a fez entrar na sala. Entra, Bárbara. A ideia de estar agora madura e longe, restituída ao Estado, que deixou província, rica onde nasceu pobre, não acudiu a nossa amiga. Não, toda ela voltou àquela manhã de 1871. A caboclinha era esta mesma criatura leve e breve, com os cabelos atados no alto da cabeça, olhando, falando, dançando, coisas passadas. Quando a carruagem ia dobrar a praia de Santa Luzia, ladeando a Santa Casa, Natividade teve ideia, mas só ideia, de voltar e ir ter a ladeira do... Mas só ideia. Quando a carruagem ia dobrar a praia de Santa Luzia, ladeando a Santa Casa, Natividade teve ideia, mas só ideia, de voltar e ir ter a ladeira do castelo, subir por ela, a ver se achava a adivinha no mesmo lugar. Contar-lhe-ia que os dois meninos de mama, que ela predisse que seriam grandes, eram já deputados e acabavam de tomar assento na Câmara. Quando cumpririam eles o seu destino? Viveria o tempo de os ver grandes homens, ainda que muito velha? A presidência da República não podia ser para dois, mas um teria a vice-presidência e, se este achasse pouco, trocariam mais tarde os cargos. Nem faltavam grandezas. Ainda se lembrava das palavras que ouviu a cabocla, quando lhe perguntou pela espécie de grandeza que caberia aos filhos. Coisas futuras. Respondeu a Pítia do Norte, com tal voz que nunca lhe esqueceu. Agora mesmo parece-lhe que a ouve, mas é ilusão. Quando muito, são as rodas do carro que vão rolando e as patas do cavalo que batem. Coisas futuras, coisas futuras. Esse é o fim desse episódio. Amanhã teremos o último episódio da série da leitura do livro Esaú e Jacó. Até lá.